Branding e fusão de empresas é o assunto da entrevista com Marcos Machado, que é sócio da consultoria Top Brands e professor de gestão de marcas do MBA da ESPM. Marcos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar da nossa entrevista. Eu queria começar te perguntando, quando duas empresas se unem, o que acontece com as marcas? Bom, Patrícia, veja bem, na realidade existem algumas alternativas e não existe de fato uma resposta única para essa questão, né? Quais são as três alternativas mais comuns, aquelas mais utilizadas pela empresa, né? A empresa incorpora a nova marca ou as marcas adquiridas, né, ao seu portfólio, passa a trabalhar com as marcas que já existiam, que ela já gerenciava, e com as novas marcas. Ela pode eliminar a marca adquirida, né, ou ela pode, de alguma forma, com a marca adquirida, aquela que passa a fazer parte do seu portfólio, reposicioná-la, né? Então não existe uma resposta única para essa questão. Essa resposta passa por uma análise do posicionamento das marcas que estão sendo adquiridas em comparação com as marcas que a empresa já gerenciava antes da aquisição. E o que se leva em consideração para tomar essa decisão? Veja bem, na realidade as marcas são ativos, né, ativos das companhias, né, da companhia que está sendo adquirida, da companhia que está coordenando o processo de aquisição, e o fundamental é que não haja sobreposição de posicionamentos. Então, se duas marcas concorriam frontalmente antes da aquisição, não faz sentido que as mesmas marcas continuem concorrendo, né, como ativos da mesma companhia, do mesmo acionista. Então, ou uma delas é eliminada por alguma razão, ou aquela marca considerada mais fraca, né, ou com menos futuro, ela acaba sendo eliminada para que não haja essa sobreposição, essa concorrência. Vamos falar de alguns casos. Por exemplo, no caso do Itaú Unibanco. No caso do Itaú Unibanco, o que a gente observa, né, pelo que a nova empresa, ou enfim, né, uma fusão, aparentemente uma fusão, embora o mercado em alguns momentos tenha tratado como uma aquisição de Unibanco pelo Itaú, mas o que a gente percebe é que a marca Unibanco está sendo gradualmente eliminada para que haja apenas a permanência da marca Itaú. E olhando de fora, mesmo sem ter todas as informações da empresa, a sensação que nós temos é que faz sentido, porque as duas marcas concorriam muito frontalmente. Então não faz sentido ficar com as duas, ou apenas faria sentido se uma delas fosse reposicionada. E como hoje já não há espaço para tantas marcas no mercado bancário, a decisão da companhia foi fortalecer Itaú, transformar as agências de Unibanco em Itaú e ficar apenas com a marca Itaú. Perdigão sadia. Essa é uma pergunta que o mercado ainda faz para qual não há resposta, né? A própria empresa dá poucas pistas, né, do que vai acontecer, mas é um caso interessante, né, que tem levantado aí muitas dúvidas, porque aparentemente as duas marcas concorriam de forma frontal e certamente não há espaço para as duas, pelo menos não há espaço para as duas, na minha opinião, com o posicionamento que as duas tinham antes da aquisição. Então, ou uma delas vai sumir, ou uma delas será reposicionada, que é o mais provável. Eu digo que é o mais provável porque ambas marcas têm força, têm ativos importantes, como por exemplo o nível de lembrança. Então é possível que uma delas sofra algum reposicionamento para que elas atuem para segmentos de mercado um pouco diferentes, com portfólios um pouquinho diferentes. Mas esse é um processo que ainda não está claro. A empresa ainda não deu sinais de como vai tratar essa questão, até porque a fusão dependia de aprovação do CAD e por conta disso a empresa resolveu segurar um pouco qualquer processo que envolvesse as marcas. Na sua consultoria na Top Brands, que tipo de serviço vocês oferecem às empresas quando elas estão pensando numa fusão? Na realidade, há várias questões, né? Mas a questão principal é justamente essa que nós estamos discutindo aqui, né? Num processo pré-aquisição, quer dizer, quanto essas marcas da outra empresa são atrativas, quer dizer, eu preciso dessas marcas ou não, ou eu vou fazer essa aquisição apenas por conta dos ativos tangíveis, né? Máquinas, equipamentos, fábricas, eventuais patentes, assim por diante. Então essa é uma análise pré, né? Pré-aquisição, pré-fusão. Existe uma análise mais importante, que é o que fazer com as marcas depois da fusão, né? Hoje é muito comum, a gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, né, de análise de portfólio de marcas para definição de quais marcas ficam e se ficam com que tipo de posicionamento, né? Aí a gente volta naquela questão inicial, né? Eliminam a marca, ficam com as marcas. E essas análises, elas são feitas com base em quê? Vocês fazem algum tipo de pesquisa? Não, como que vocês se orientam? Não, sem dúvida, né? Quer dizer, claro que você sempre pode tomar uma decisão sem pesquisa, mas é muito perigoso, uma decisão, né? pessoal, não, digamos sem assim. Dúvida, né? Digamos que os executivos têm lá a sua experiência, a sua visão de mercado, né? Mas é muito perigoso, Então, nós usamos pesquisa de mercado, né? E há vários tipos de pesquisa em função do mercado, em função do tipo de produto, né? E basicamente você busca avaliar se há espaço
para essas marcas todas no mercado, né? E se não há, qual delas tem mais condição de trazer resultados para a empresa no médio e longo prazo. E na sua experiência como consultor, o que você acredita que seja fundamental hoje para um líder que precisa tomar uma decisão dessas? Olha, a primeira coisa que um líder, né, corporativo tem que ter, e a gente fala como o líder é o presidente, o principal acionista, é a crença na força da marca, né? E o segundo, né, eu acho que a segunda recomendação importante é que ele tem que se preparar e preparar a sua equipe, né, para realmente tratar a marca como um diferencial competitivo, né? O que a gente percebe de alguns anos para cá, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, né, que os CEOs, os líderes, os presidentes, todos eles incorporaram um discurso da força da marca, né, no dia a dia, né? Mas nem toda empresa está devidamente capacitada para tomar as decisões de forma correta. Então, o que nós recomendamos, né? Primeiro, a crença. E segundo, se você não se sente capaz, né, vá buscar ajuda externa, porque é uma decisão muito importante. Quer dizer, uma marca ela não é um mero nome que identifica um produto ou um serviço, né? Num grande negócio, né, uma marca que permite com que você cobre 5 a 10% de premium price, isso pode representar milhões ou bilhões. Então isso tem que ser tratado com muito cuidado, né? É muito relevante. E a marca, ela é importante por quê, né? Ela é importante porque, uma vez sendo forte, ela permite com que você cobre um premium. O consumidor, o cliente está disposto a pagar um adicional. Então é muito dinheiro que está em jogo, né? Quer dizer, então é uma decisão que não pode ser tomada de forma precipitada. Então a recomendação é um pouco de cuidado, né? Cuidado nessa decisão. A força da marca tem alguma influência também para os funcionários daquela empresa? Tem. Essa é uma coisa interessante, né? Recentemente nós recebemos aliás, esse ano foram 2 contatos de departamentos de recursos humanos de empresas, né, que nos chamou a atenção. Olha, a gente quer entender um pouco a força da nossa marca na manutenção do nosso capital humano, né, de forma a tornar, se trabalhar ou não na nossa empresa atrativa e assim por diante, né? E aí tem um caso curioso, né, que eu queria citar, né? Claro. Uma amiga minha recentemente deixou a Coca-Cola para trabalhar numa grande empresa, né, B2B, né? E ela falou, poxa vida, quando eu contei para minha avó, né, que eu fui trabalhar nessa grande empresa B2B, ela falou, mas fulana, você está deixando a Coca-Cola para trabalhar nessa empresa sobre a qual eu nunca ouvi falar? Ela até tomou uma decisão correta sob o ponto de vista de carreira, mas ela demonstrou o quê? Denunciou um pouco o seu desconforto com a mudança, né? Porque no seu grupo social, ela mudou de uma empresa muito conhecida para uma empresa desconhecida. E isso mexe com as pessoas, né? Porque o executivo ele é humano, ele é ser humano, ele vai no churrasco de final de semana. Então, sem dúvida nenhuma que a força da marca, até a força da marca enquanto marca para consumidor, ela também tem um papel na retenção e na atração de executivos e funcionários de qualidade, né? E só para complementar a sua pergunta, que é bem interessante, algumas empresas elas até têm investido, né, em programas de responsabilidade ambiental, social, não apenas em função do efeito que esses programas têm para o cliente final, mas em função do efeito interno que esse programa traz, ou seja, as pessoas se sentirem orgulhosas, né, felizes de trabalhar numa empresa que tem esse tipo de preocupação.